Oi, eu sou Jaqueline Fernandes, coordenadora de apoio técnico das artesãs no projeto Octo Rio Verde. Eu trabalho com amigurumis há 3 anos pela Unicórnio Encantado. E hoje nós vamos, através desse vídeo, tirar dúvidas sobre a confecção dos polvinhos de crochê. Eles são 100% artesanais e isso significa que, mesmo seguindo a mesma receita que nós vamos mostrar aqui no vídeo, cada artesã vai ter um resultado diferente. Mesmo tendo resultados diferentes, devido à característica do ponto de cada artesã, eles precisam seguir um padrão. Eles precisam ter o mesmo tamanho de cabeça, de tentáculos, eles não podem ultrapassar certas medidas. Eu vou passar as medidas e é importante sempre que na confecção você tenha uma régua ou uma fita métrica para conferir essas medidas de acordo com o seu fio que esteja usando. A cabecinha do polvinho tem que ter, em média, 9 a 10 centímetros, que nós vamos medir. Esse aqui tem 9,5. Ele tá com tamanho bom. Então, esse polvinho foi feito com o fio Duna e a agulha 3 milímetros. Lembrando que o meu ponto, ele é um ponto mais apertado, por isso que eu uso a agulha 3 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais folgado, é recomendado você usar a agulha 2,5 milímetros. Quanto aos tentáculos, eles precisam ter no máximo 22 centímetros quando esticados. Então, é importante, às vezes, você até medir quando você for fazer as correntinhas. Vou medir aqui ele depois de pronto, pra gente ver qual o tamanho do tentáculo. Esse aqui, esticado, está com 20 centímetros. Ele não pode ultrapassar os seus 22 centímetros. Isso são medidas que foram estabelecidas pelos idealizadores do projeto, vindo lá da Dinamarca. E essas medidas são importantes para a segurança do bebê, que vai receber esse polvinho, e para que ele tenha o resultado de ajudar na recuperação e no ganho de peso, e que o processo dele na incubadora seja menos doloroso para ele, seja mais acolhedor. Porque estando abraçado com o polvinho, a mãozinha dele fica grudada aqui no tentáculo, ele não tenta tirar os fios, então não vai atrapalhar, vai ajudar ele a se manter mais seguro e mais acolhido. Os fios que nós podemos utilizar precisam ser fios 100% algodão, de preferência que eles sejam mercerizados. Nós podemos usar o fio Charme, fio Camila Fashion, fio Anne, fio Amigurumi, fio Duna. Existem outros de outras marcas, mas esses são os mais fáceis de serem encontrados. Nós podemos também dar preferência para fios mais grossos, como a Duna e como o Amigurumi. Sendo que, se nós formos trabalhar com o Anne, com a Camila ou com a Charme, nós precisamos usar 2 fios. Esses 3 nós precisamos usar fio duplo quando formos fazer o polvinho. E o fio Amigurumi e o fio Duna, nós podemos fazer ele apenas com um fio simples. Isso vai facilitar o nosso trabalho, vai agilizar, então nós estamos dando preferência para a confecção dos polvinhos com esses 2 fios, fio Amigurumi e fio Duna. Para a confecção dos polvinhos, nós ainda vamos precisar de uma tesoura, de uma agulha de tapeceiro, uma agulha bem grossa para dar o arremate final no nosso polvinho, de um marcador de carreira, que se você não tiver esse marcador, você pode usar um grampo, um clipe, alguma coisa para marcar o ponto inicial da nossa carreira. E a agulha que nós vamos utilizar vai ser a agulha de 3 milímetros. Isso você pode alternar de acordo com o tipo do seu ponto. Se o seu ponto for um ponto muito apertado, você pode usar a agulha de 3 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais folgadinho, usa a de 2,5 milímetros. Isso aí você vai adequar de acordo com o seu ponto. É bom que você tenha um marcadorzinho de carreira que você vá contando. 5ª carreira, 6ª carreira, 7ª carreira, 8ª carreira, para você não se perder. Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode pegar um bloquinho, um pedacinho de papel e ir
contando, anotando as carreiras que você for fazendo para não se perder. Para o enchimento dos nossos polvinhos, nós precisamos usar a fibra siliconada. Não podemos usar a manta acrílica, que é aquela que vem como um tecido por metro. Essa aqui ele vem como uma pluma que você vai desfiando e colocando de acordo com a necessidade do polvinho. É importante lembrar que nós precisamos sempre começar a fazer um polvinho com fios que estejam lacrados, fios novos, ainda plastificados, vindos da fábrica desse jeito. Assim nós vamos garantir a segurança da limpeza do fio e o fio não vai ter nenhum resíduo de poeira ou de alguma sujeira. Durante a confecção e após o polvinho estiver pronto, é bom a gente guardar e manter o polvinho sempre dentro desses saquinhos que a gente compra em supermercado para armazenar alimentos. Quando você estiver fazendo, você coloca o fio junto com o polvinho dentro de um saquinho e deixa ele guardado até o próximo momento que você for terminar. E quando você terminar ele, é bom sempre que você deixe dentro do saquinho antes de entregar para o hospital. Você entregue ele assim, dentro de um saquinho, que isso vai garantir que ele não suje, não tenha nenhuma contaminação e nós vamos garantir assim a segurança dos nossos bebezinhos. É importante lembrar também que nós precisamos manter a higienização das nossas mãos. Sempre antes de começar a fazer o polvinho, toda vez que você for pegar para fazer, é bom você lavar as mãos e de muita preferência que você higienize ela com álcool gel e depois enxague a mão novamente. É bom lembrar que nós não podemos levar a confecção dos polvinhos para qualquer lugar. Evitar clínicas, hospitais, salas de espera de consultórios médicos que tem a proliferação de alguns bactérias que nós podemos acabar contaminando o polvinho e mesmo passando pela higienização, pela esterilização na autoclave, pode ser que eles não fiquem totalmente livres das bactérias. E agora que nós já sabemos todas essas informações básicas e tudo que você precisa para fazer o seu polvinho, vamos à receita? Vamos colocar a mão na massa? Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o anel mágico com 6 pontos baixos. O anel mágico é feito da seguinte forma: você vai pegar o fio, passar entre esses 2 dedos e dar uma volta e segurar. Ficou 2 fios aqui. Nós vamos pegar a agulha, introduzir por baixo, puxar o fio e fazer a laçada. Nós fizemos uma laçadinha e a partir daqui nós vamos fazer 6 pontos baixos. Nós podemos puxar o fio aqui para ficar mais fácil e nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Esse primeiro ponto não conta como ponto baixo. A partir daqui nós vamos fazer mais 6 pontos baixos. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou dar uma puxadinha na linha aqui. E agora, nós vamos pegar esse fiozinho que sobrou, esse fiozinho aqui de dentro, e vamos puxar para fechar o anel. O anel fechadinho, nós vamos pegar aqui, voltar e vamos fazer. Essa foi a nossa primeira carreira. Agora nós vamos fechar. Todo amigurumi é feito com carreiras contínuas. Nós não fechamos a carreira com ponto baixo. Esse primeiro ponto que eu fizer aqui já vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. Eu vou introduzir a agulha, puxar e fazer um ponto baixo. Nesse primeiro ponto, eu vou pegar o meu marcadorzinho de carreira e vou introduzir aqui. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. A minha segunda carreira eu vou iniciar aqui a partir desse primeiro ponto. E nós vamos fazer 6 aumentos. O aumento é 2 pontos baixos em cada ponto de base. Nós já fizemos o primeiro ponto, eu vou fazer o segundo ponto.
nós temos o primeiro aumento. E aí, aqui nós vamos fazer 1, 2. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Tem o segundo aumento. Isso aqui eu vou fazer até o final da carreira, que eu vou totalizar 12 pontos baixos nessa carreira. Tô aqui no meu último ponto da segunda carreira, fiz o 12º ponto, tenho a segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou tirar o meu marcador, vou para a terceira carreira. Aqui onde estava o marcador eu vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador novamente para iniciar a terceira carreira e vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ter um ponto baixo e um aumento. Vou fazer no próximo ponto um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. E eu vou fazer isso aqui por toda a volta até completar 18 pontos baixos. Estou aqui no meu último ponto da terceira carreira e eu vou finalizar fazendo o 18º ponto. Fiz o último aumento. Vou tirar o meu marcador, fazer um ponto baixo onde ele estava, colocar o marcador novamente. A quarta carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Fiz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, e no terceiro ponto eu vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Vou fazer novamente um ponto baixo, outro ponto baixo e um aumento. Vou fazer 1, 2 e um aumento. Isso eu vou fazer por toda a carreira até completar 24 pontos baixos. Terminando a quarta carreira, eu vou fazer o último ponto baixo do aumento, totalizando 2 pontos baixos e um aumento na quarta carreira, totalizando 24 pontos baixos. Vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo onde ele estava, colocar o marcador novamente. Vou iniciar a quinta carreira, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. 1 ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Vou continuar fazendo 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizando a quinta carreira, eu vou fazer o último ponto baixo do aumento. Eu vou ter 30 pontos baixos no final da quinta carreira. Vou começar a sexta carreira fazendo um ponto baixo, coloca o marcador, e eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo eu vou fazer um aumento. Fazer novamente 1, 2, 3, 4 e um aumento. E eu vou fazer isso por toda a volta até terminar. Vamos terminar a sexta carreira fazendo o último ponto baixo do aumento e vamos ter no final da carreira 36 pontos baixos. Nós vamos tirar o marcador e vamos iniciar a sétima carreira. Fiz o primeiro ponto baixo, marco ele e vou começar. Da sétima carreira até a 14ª carreira, nós vamos fazer 36 pontos baixos em cada carreira. Ou seja, um ponto baixo apenas em cima de cada ponto baixo, sem nenhum aumento. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até eu completar 36 pontos baixos. Na sétima carreira, oitava, nona até a 14ª.
No final da 14ª, eu volto. Cheguei no final da 14ª carreira. Eu totalizei 8 carreiras, com 36 pontos baixos cada, sem aumento nenhum, apenas um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da base. E eu vou finalizar aqui o último ponto baixo da 14ª carreira. Vou tirar o marcador e fazer o primeiro ponto da 15ª carreira. A partir de agora, nós vamos começar as diminuições. Aqui a cabeça do polvinho, né, já começa a formar, e a partir daqui agora nós vamos começar as diminuições. Nessa 15ª carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos de uma diminuição. Fiz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e o quarto ponto baixo. A diminuição consiste em você pegar as duas alcinhas da frente e fazer um ponto. Você vai fazer de 2 pontos, você vai acabar fazendo apenas um ponto. Ó, eu vou pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto. Vou laçar o fio, puxar desses 2 primeiros e depois puxar novamente. Eu diminuí, de 2 pontos eu fiz um ponto. Vamos novamente fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E novamente uma diminuição. Peguei da alcinha da frente, peguei a segunda alcinha da frente, lacei o fio, puxei das primeiras alcinhas. Lacei o fio, puxei novamente. E nós vamos fazer isso por toda a volta, totalizando 30 pontos baixos. Nós vamos ter 4 pontos baixos de uma diminuição, repetir isso até o final da carreira. Vou finalizar a 15ª carreira com a última diminuição. Lacei a primeira alcinha da frente, lacei a segunda, passo o primeiro, passo o segundo. Nós vamos tirar o marcador para começar a 16ª carreira. Vou colocar o marcador novamente. Nós precisamos observar como está ficando a trama do nosso polvinho. Aqui nós podemos observar que os pontos estão bem juntinhos, não tem buraquinhos, tá vendo? Porque o meu ponto é apertado e estou usando a agulha 3 milímetros. Caso você esteja usando a agulha 3 milímetros com fio Duna, como eu estou usando aqui, e o seu trabalho ainda está ficando cheio de buraquinhos, quando você estica assim, ele abre muito, é bom você usar a agulha de 2,5 milímetros para o seu trabalho ficar assim. Por que isso precisa ser observado? Porque quando você colocar o enchimento, você precisa colocar muito enchimento para ele ficar bem firminho, porque quando ele for esterilizado na autoclave, o enchimento acaba dando uma pequena murchada. Então, se você colocar muito pouquinho, ele vai ficar muito murcho e não vai ter o resultado que nós precisamos. Então, quando você colocar o enchimento, ele vai esticar um pouquinho e ele vai abrir os buraquinhos. Se ele abrir os buraquinhos, os bebês podem colocar o dedinho, pode sair enchimento, ficar desfiando, e isso vai causar uma irritação, uma alergia que nós não queremos nos nossos pequenos, certo? Então, vamos começar a 16ª carreira. Nós vamos fazer agora 2 carreirinhas, apenas com um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base, totalizando 30 pontos baixos em cada uma das carreiras. Nós vamos fazer a carreira 17 e a carreira a carreira 16 e carreira 17 com 30 pontos baixos em cada um do ponto de base. Estamos no final da 17ª carreira, eu vou fazer o último ponto baixo. Nós fizemos 2 carreiras, sem aumento, sem diminuição, apenas um ponto baixo, com 30 pontos baixos em cada carreira. E nós vamos começar a 18ª carreira. Vou fazer o primeiro pontinho. E na 18ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o primeiro ponto, fiz o segundo ponto e o terceiro ponto baixo. E aí, eu vou fazer a diminuição. Peguei na alcinha da frente de uma, peguei na alcinha da frente da outra, puxo o fio e puxo novamente.
Vou fazer mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência até o final da carreira, em que eu vou totalizar 24 pontos baixos. Vou finalizar a 18ª carreira com a minha última diminuição. E vou começar a 19ª carreira. Primeiro ponto baixo, marco ele. E agora eu vou fazer 2 carreiras, carreira número 19 e carreira 20, com 24 pontos baixos em cada ponto de cada carreira. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, até o final da carreira, sem aumento, sem diminuição. Vou fazer 2 carreiras. Final da 20ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo para finalizar. Vamos tirar o marcador, fazer o primeiro ponto baixo da 21ª carreira. E na 21ª nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a carreira. Fiz 1, 2 ponto baixo e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vou seguir essa sequência até o final da carreira e no final eu vou totalizar 18 pontos baixos. Final da 21ª carreira, vou finalizar com uma diminuição. Tirar o marcador, fazer o primeiro ponto baixo da carreira de número 22. Carreira de número 22, nós vamos fazer 18 pontos baixos em toda a carreira. Não vamos fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição. Último ponto da 22ª carreira. Vou tirar o marcador para a gente começar a 23ª carreira. Nessa carreira agora nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso mais uma vez para terminar a carreira. Final da 23ª carreira, eu vou finalizar com uma diminuição. Eu fiz nessa carreira 7 pontos baixos e uma diminuição, 2 vezes essa sequência. Eu vou tirar o marcador e vou fazer o próximo ponto baixo. Nós ficamos com essa carreira com 16 pontos baixos. E as próximas 2 carreiras, carreira 24 e carreira 25, nós vamos fazer 16 pontos baixos. Vou terminar a 25ª carreira com um ponto baixo e eu tenho 16 pontos baixos no final. Nós terminamos a cabecinha do nosso polvinho e agora nós vamos passar para a parte dos tentáculos. Eu não vou cortar o fio, eu vou continuar, tá? E aí eu vou tirar o marcador e agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer um ponto baixo, como eu fiz a diminuição usando só a alcinha da frente do ponto. Eu vou pegar a alcinha da frente e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Eu não vou precisar mais do meu marcador, eu posso guardá-lo. E agora eu vou fazer 50 correntinhas no fio para fazer o primeiro tentáculo. Nós fizemos 50 correntinhas para fazer o primeiro tentáculo. Agora nós vamos fazer o tentáculo fazendo um aumento em cada correntinha por toda essa base, fazendo um aumento de ponto baixo. Eu vou pular a primeira correntinha aqui, depois da agulha, e na segunda eu vou fazer um ponto baixo.
Vou fazer outro ponto baixo na mesma correntinha, fazendo um aumento. E aí, eu vou continuar fazendo isso aqui por toda a correntinha que eu fiz até o final. Nota que ela já vai enrolando naturalmente, ó, tá vendo? Até o final. Vou finalizar o tentáculo, o primeiro tentáculo, com o último ponto da correntinha. Para finalizar o tentáculo, eu vou pegar a próxima alcinha da frente, do próximo ponto, e fazer um ponto baixíssimo, tá? Tem que sobrar as alcinhas aqui de trás. Depois, quando nós formos fechar, você vai entender por que ela tem que ser assim. Se você pegar o ponto inteiro, depois vai ficar difícil da gente fechar. Nota que o tentáculo, ele vai se enrolando sozinho, ó. Ele vai ficando nesse formatinho. Mas, às vezes, pode acontecer dele não enrolar e ficar todo assim. Você vai pensar, ah, meu trabalho tá errado. Não tá, é só você ir organizando ele aqui, ó. Enrolando ele assim, que ele vai enrolando do jeito certo, pra ficar todo bonitinho assim, viu? E aí, nós vamos continuar para fazer o próximo tentáculo da mesma maneira. Eu finalizei o primeiro tentáculo, no próximo ponto baixo, eu vou pegar a alcinha da frente novamente e fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo 50 correntinhas para fazer o segundo tentáculo. No final das 50 correntinhas, vou fazer a mesma coisa. 2 pontos baixos em cada correntinha até o final. Finalizei o tentáculo com um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente um ponto baixo, 50 correntinhas, volto fazendo 2 pontos baixos em cada correntinha, um ponto baixíssimo. Vou fazer isso por 8 vezes pra gente ter 8 tentáculos. Agora, nós temos 8 tentáculos prontos. E a nossa cabecinha ainda não está cheia, nós vamos encher aqui com a nossa fibra siliconada. Nós temos que encher até ela ficar bem firme, porque quando ela for esterilizada, essa fibra ela vai dar uma pequena murchada e nós não queremos que o nosso polvinho fique muito vazio. Nós terminamos de encher, a cabecinha ficou bem firme, ó, ela não fica muito mole. Tem que ficar bem firmezinha. E está aqui o buraquinho que nós vamos fechar, fazer as últimas diminuições para terminar o nosso polvinho. Antes, eu quero falar sobre as medidas que ele precisa ter. É sempre bom a gente ter uma régua ou uma fita métrica para estar medindo, que essas medidas são importantes para a segurança dos bebês que vão utilizá-los. A cabecinha aqui do polvinho, ela tem que ter em média 10 centímetros, de 9 a 10. Aqui eu fiz com o fio Duna, e aí a gente vai ver que ela fica com 9 centímetros, de 9 a 10. Ela não pode passar 10, mas também não pode ser menor que 8 centímetros. E aí nós vamos medir aqui os tentáculos. Eles não podem ultrapassar 22 centímetros esticados. Aqui nós vamos ver que esticados, eles ficam com 19 centímetros. Não pode passar 22, então ele tá com um tamanho bom. Se ele ficar muito pequeno ou muito grande, é só ajustar o número de correntinhas, que nós fizemos 50 correntinhas, você pode fazer mais ou menos para ficar nas medidas padrões. Agora, nós vamos fechar esse finalzinho aqui e fazer as últimas diminuições. Eu tô aqui no último tentáculo, no último ponto. Eu vou fazer os últimos 2 pontos baixos nas correntinhas e fazer aquele último ponto baixíssimo para fechar ele. Aqui eu tenho meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu vou fazer uma diminuição nas alças de trás. Aqui que nós fizemos só nas alcinhas da frente, nós vamos fazer nas alças de trás. Eu vou fazer 8 diminuições.
igual nós fizemos na alça da frente, só que pegando os pontinhos da alça de trás que sobrou. Eu vou pegar um pontinho, outra alça, e vou passar o fio aqui por entre eles. E finalizar. Meu primeiro ponto, minha primeira diminuição. Eu vou fazer isso mais 8 vezes. Aqui. 1, 2. Peguei as duas alças, passa o fio, ele dá um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo. E aí faz o segundo. Nós vamos fazer isso por 8 vezes, até fechar todo esse buraquinho aqui. Eu finalizei as 8 diminuições e nós percebemos que o buraquinho não está totalmente fechado. Nós vamos fechar ele agora com o anel mágico invertido. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou tirar aqui o marcador da primeira diminuição que nós fizemos e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui naquela primeira diminuição. Eu vou cortar o fio agora com uns 20 centímetros sobrando para nós fazermos esse fechamento. Eu vou fechar aqui e puxar o fio, ele ficou firme. E aí nós vamos usar a agulha, aí nós vamos pegar a agulha de tapeçaria para fazer esse fechamento. Nós vamos passar o fio e eu vou pegar sempre essas alcinhas da frente aqui, das diminuições, para fazer esse fechamento. Puxei uma vez, na próxima, puxo de novo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último, que é o 8º ponto. Eu passei em toda a volta e agora eu vou pegar e vou puxar esse fio. Viu que ele fechou? Como a gente fez no anel mágico aqui no começo da cabecinha. Aí eu vou pegar a agulha, vou introduzir aqui no meio mesmo e vou puxar para qualquer lugar aqui dentro da cabecinha. Puxei o fio, escondi ele e vou cortar esse excesso. Nosso polvinho está pronto. Para finalizar agora o polvinho, nós vamos fazer os olhos. Eu vou fazer com a linha branca e com a linha preta. Eu vou utilizar o fio agora amigurumi, que é o outro fio que eu gosto muito de utilizar. Nós vamos fazer duas bolinhas pequenas. Nós vamos fazer o anel mágico. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar o fio para fechar o anel mágico. E vou fazer o primeiro ponto baixo da próxima carreira dentro do primeiro ponto que nós fizemos. Fechar com o marcador de carreira. Agora eu vou fazer da mesma forma que eu comecei a fazer o polvinho. Vou fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos para a segunda carreira. Fiz o primeiro e o segundo, primeiro aumento, mais um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, segundo aumento. E assim eu vou fazer até o final da carreira. Finalizei a segunda carreira, nós vamos começar a terceira carreira fazendo um ponto baixo. Coloco o marcador. Vou fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. Fiz o primeiro, vou fazer um aumento.
Próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. E eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, totalizando 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, vou tirar o marcador, fazer um ponto baixíssimo para finalizar o trabalho. Eu vou cortar o fio grande, deixando um pedaço grande pra gente costurar no trabalho. Vou puxar mais uma vez e puxar o fio. A base aqui do nosso olhinho está pronta. Nós vamos fazer agora a pupila. Vou pegar agora o nosso fio preto e vou fazer um anel mágico. Fiz a laçadinha inicial e aqui dentro eu vou fazer 7 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Puxar o fio aqui um pouquinho, puxar o fio do anel para fechar ele bem fechado. E a pupila é só isso. Aí nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro para fechar o trabalho. E cortar o fio também com um pedacinho grande para que possamos costurar ali naquele parte branquinha. Puxei o fio. Pupila também está pronta. Ó. Agora nós vamos costurar. Lembrando que tudo que nós formos fazer de adicional no polvinho tem que ser costurado. Nós não podemos usar cola nesse tipo aqui que vai para os prematuros. Se você for colocar lacinho, gravatinha, chapéuzinho, o que for, tem que ser costurado. Vou costurar aqui. Primeiro nós vamos costurar essa parte preta na branca e depois nós vamos costurar a branca no polvinho. Eu vou pegar aqui. Vou começar, eu vou pôr aqui o fio bem aqui no cantinho do olho, desse último ponto aqui. Nós vamos colocar aqui assim, puxar o fio. Eu gosto de costurar assim, eu passo o fio para baixo, puxo para cima e venho aqui no primeiro buraquinho. Aí depois eu puxo de novo para baixo, dentro do buraco. E aí nós vamos assim até no final, que nós tivermos costurado bem o olhinho, que ele não tiver nenhum buraquinho solto. Porque é perigoso para os bebês. Tô tentando colocar aqui no meio do ponto do anel mágico, é um pouquinho apertado. E esse fiozinho aqui que sobrou, nós vamos fazer o seguinte com ele. Nós vamos passar ele com a agulha de crochê lá pra baixo. Puxar ele lá pra baixo aqui. Ó, ele veio junto. E aí, o último ponto aqui eu vou dar... E puxar ele pra baixo. Finalizei. Ó, ele ficou bem costuradinho, tá vendo? Ó. E o avesso dele fica assim. Agora, pra finalizar, eu vou amarrar essas duas pontinhas pretas que sobraram. Uma na outra. Vou dar 4 nozinhos pra ficar bem firme. E cortar essas pontinhas que sobraram aqui. Vou amarrar também aqui só de precaução no branco, para o branco não ficar solto. Dou 2 nozinhos. E vou deixar só aquela maior branca para costurar lá no polvinho. Vou vir aqui e vou cortar esses 3 pedacinhos, deixar mais ou menos com uns 2 centímetros. E agora, nós já podemos costurar isso aqui no polvinho. Aí ele vai ficar assim, olha que bonitinho. Vou pegar aqui a agulha
Nós vamos ver aqui onde tá. E eu gosto de deixar ele bem pertinho do outro olhinho pra ficar juntinho. Tomando cuidado pra esses pedacinhos que sobraram não ultrapassarem aqui pra fora. Nós vamos continuar aqui costurando da mesma forma que nós costuramos a pupila. Passo pra cima. E no próximo ponto, eu venho pra baixo. A gente tem que encaixar aqui pra ele ficar retinho com o outro. E aí, eu vou costurar em toda a volta. Já costurei em toda a volta e eu vou finalizar da seguinte maneira. Passo o fio pra dentro e eu vou pegar um pontinho que eu fiz aqui e vou dar um nozinho. Vou dar uns 3 nozinhos pra ficar bem firme, bem seguro. E vou voltar essa linha lá pra dentro do polvinho, ó, como a gente fez lá no fechamento. E puxar esse nó lá pra dentro, ó. E cortar esse fio. Os olhinhos estão costurados, falta a boquinha. Pra fazer a boquinha, eu vou usar o fio preto. Eu vou fazer uma boquinha bem simples, que eu faço um xizinho. Faço da seguinte maneira. Eu pego aqui atrás do polvinho. E vou lá pra frente, onde eu quero fazer a boquinha. Saio com a agulha. E deixo lá atrás um pedacinho, mais ou menos uns 7 centímetros. Pra gente fazer a finalização. Cruzo aqui, mais ou menos aqui, puxo a linha, vou fazer um X, e de novo aqui. E aí, eu vou sair lá atrás de novo, no mesmo lugar que eu entrei com o fio. Ó, sai aqui, vou puxar, e eu fiz a boquinha. E aí, aqui atrás, eu vou finalizar assim. Só vou dar um nozinho. Gosto de dar uns 3, 4 nozinhos pra ficar bem firme. 1, 2, 3, 4. Vou cortar, deixando menos de 1 centímetro. E vou fazer assim, pra ele ir lá pra dentro, ó. Foi lá pra dentro. Viu? Nosso polvinho tá assim e falta só o detalhezinho. Ele está praticamente pronto. Se você quiser deixar ele assim, não tem problema. Só que a gente gosta, né, de deixar cheio de detalhezinhos. Nós podemos fazer lacinho, nós podemos fazer gravatinha. Então, eu vou ensinar um modelinho que pode servir tanto para o lacinho quanto para gravatinha. E nós vamos fazer com um fiozinho aqui amarelo, para dar um contraste no polvinho. É muito simples fazer esse lacinho. Nós vamos fazer aqui o anelzinho mágico. E fazer a laçadinha. Aí, nós vamos... Esse fio que eu tô usando é o fio Duna, tá? Posso fazer com amigurumi também. Eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto duplo. Lacei uma vez, lacei 2, puxei, passa 2, puxei, passa 2, puxei, passa o restante. Eu vou fazer 4 pontos, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Fiz 3 pontos altos duplos e vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Nota que eu tô fazendo tudo isso dentro do anel. Como a gente fez com o polvinho que eu fiz o ponto baixo, aqui eu tô fazendo o ponto alto duplo. Fiz as 3 correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo, para prender essas correntinhas aqui dentro do anel mágico. Vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2,
3 correntinhas. E vou fazer novamente 3 pontos altos duplos. Terminei os 3 pontos altos duplos e eu vou finalizar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui dentro do anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio deixando uns 30 centímetros ou mais para fazer o miolinho e para costurar no polvinho. Vou passar aqui mais uma vez e puxar o fio pra gente finalizar o lacinho. Puxei o fio dentro do anel mágico e ele fechou e ele já formou o lacinho. Agora, para fazer o miolinho, eu vou pegar esse fio que nós cortamos maior e vou passar ele umas 3, 4 vezes aqui no meio para fazer o miolinho. Olha. E aí, eu vou vir aqui atrás e vou dar um nozinho. Dá 2 nozinhos, pra ficar firmezinho. E o lacinho está pronto. Lacinho ou gravatinho. Ó, aqui você vai decidir se ele vai ser menino ou menina. Assim seria o menininho. E assim seria a menina. Olha que fofura. Vou costurar ele, vou mostrar como é que costura o lacinho no polvinho, porque precisa ficar bem firme, como tudo que a gente tá fazendo no polvinho. Tem que ser muito bem costurado e muito bem acabado para não soltar enchimento, não soltar fios. Nós vamos pegar aqui. Vamos fazer uma menininha. Eu vou pegar um pouquinho acima do olho, do olhinho aqui, umas 2 carreirinhas, ó. E vou passar o fio. Vou costurar aqui, introduzir a agulha aqui e passei só um pontinho pra lá. Puxar esse fio aqui. E eu vou pegar aqui esses 3 pontinhos aqui, ó. Que eu fiz do ponto alto duplo. Ó, esses 3 pontinhos pra costurar. Passei. E aqui um pouquinho pra cima, eu vou colocar a agulha pra gente finalizar. E vou passar pro lado de lá. Um lado do lacinho tá preso já. Agora, eu vou fazer do outro lado. Da mesma forma, eu vou pegar essas 3 alcinhas do ponto alto duplo que a gente fez. E passar o fio aqui e vou lá pro meio de novo, onde a gente começou. Ó, o lacinho. Aqui, eu vou dar um nó com essa outra pontinha que sobrou. Vou dar 2 nozinhos. E vou aproveitar aqui a agulha. E vou passar esse fio, porque nós vamos passar ele pro outro lado pra fazer o acabamento. Tá, os 2 fios na agulha. Eu vou introduzir aqui aonde a gente fez o nozinho. E vou passar ele lá pra trás da cabecinha. Puxar os fios. E aí, eu vou dar um nozinho, igual a gente fez na boquinha, pra ele não soltar. Dá 3, 4 nozinhos pra ficar bem firme. E aí, eu vou cortar o fio, os 2, né, que sobrou.
fazer aquele mesmo esquema, apertar para ele ir para dentro e a nossa menininha está pronta.